Damos início, neste momento, à solenidade virtual de colação de grau do curso superior de bacharelado em administração do Instituto Federal Farroupilha, campus Frederico Westphalen. Senhoras e senhores, familiares, convidados, comunidade acadêmica e, em especial, turma de formandos, muito boa noite. É com grande satisfação que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, campus Frederico Westphalen, dá as boas-vindas a todas e a todos que participam desta solenidade virtual de colação de grau da segunda turma do curso superior de bacharelado em administração do IFAR, campus Frederico Westphalen. Compõe a mesa de honra virtual desta solenidade as seguintes autoridades acadêmicas. Professor Carlos Rodrigo Lem, substituto legal da reitora do Instituto Federal Farroupilha, professora Nídia Ehringer. Professor Bruno Batista Boniati, diretor-geral do IFAR, campus Frederico Westphalen e presidente deste ato solene. Professor Ricardo Brandão Mancilha, coordenador do curso superior de administração. Professora Vivian Flores Costa, paraninfa dos formandos. Professor Rodrigo Luiz Mels, patrono dos formandos. Destacamos ainda a participação da professora Graziela da Silva Mota, amiga dos formandos. Registramos também a participação dos demais professores homenageados pelos formandos da segunda turma do curso de bacharelado em administração. Professores Aline Chu, Ana Cláudia da Rosa, Aniele Ebling Bulé, Arlindo Jesus Prestes de Lima, César Augusto Gonzalez, Kleber Mateus Duarte Porciúncula, Evandro Carlos do Nascimento, Felipe Zaluski, Fernando de Cristo, Janine Albarello da Rosa, Jaqueline Roberto, José Eduardo Gubert, Leocir Bressan, Marineiva Terezinha Manganelli, Paulo Frederico Homero Júnior, Pedro Henrique de Góes, Ricardo Brandão Mancilha, Rodrigo Salvato de Assis, Simone de Lima, Stefano Ertal Farias Nunes e Suelen Cibele Voites. Convidamos neste momento o professor Carlos Rodrigo Lem, substituto legal da reitora do Instituto Federal Farroupilha, professora Nídia Ehringer, para fazer a abertura desta sessão solene de colação de grau do curso superior de bacharelado em administração. Eu, professor Carlos Rodrigo Lem, reitor substituto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, declaro aberta esta solenidade virtual de colação de grau da segunda turma do curso superior de bacharelado em administração do IFAR Campus Frederico Westphalen. Usando das prerrogativas do cargo de reitor, passo a presidência desta solenidade ao professor Bruno Batista Boniati, diretor-geral do campus Frederico Westphalen, para, no momento oportuno, proceder à outorga de grau aos concluintes. Neste momento, convidamos a todos para, de forma respeitosa, ouvirmos a execução do hino nacional.
ao nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, toda casa salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu famoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, invade do poço, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, nos filhos deste sol és gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda casa salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostenta estrelado, e diga o verde louro dessa flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas guerras da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol és gente, pátria amada, Brasil. Convidamos o concluinte Pedro Luan dos Santos Ardengue para prestar o juramento em nome da turma. Prometo dignificar minha profissão, consciente de minhas responsabilidades legais, observar o Código de Ética, objetivando o aperfeiçoamento da ciência da administração, o desenvolvimento das instituições e a grandeza do homem e da pátria. Procederemos agora à chamada nominal dos concluintes da segunda turma do curso superior de bacharelado em administração para outorga do grau. Adriana da Rosa Tederc Volpato. Adriana, eu, professor Bruno Batista Boniati, diretor-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, Campus Frederico Westphalen, por delegação do professor Carlos Rodrigo Lem, substituto legal da reitora do Instituto Federal Farroupilha, professora Nídia Ehringer, e de acordo com a legislação vigente, confiro-lhe o grau de bacharel em administração, para que passe a gozar dos direitos e prerrogativas inerentes ao grau que ora lhe confiro. Seja consciente dos seus deveres, conforme os princípios de ética, justiça e solidariedade para com a pátria e a humanidade. Alana Tremea. Alana, confiro-lhe o grau de bacharel em administração.
Alexandro Pedon. Alexandro, confiro-lhe o grau de bacharel em administração. Andressa Bertolotti. Andressa, confiro-lhe o grau de bacharel em administração. Clédia da Silva Love. Clédia, confiro-lhe o grau de bacharel em administração. Daniela Aparecida Strapasson. Daniela, confiro-lhe o grau de bacharel em administração. Helenara Milena de Cristo. Helenara, confiro-lhe o grau de bacharel em administração. Jefferson Luiz Mendonça. Jefferson, confiro-lhe o grau de bacharel em administração. Joanita da Silva Soares. Joanita, confiro-lhe o grau de bacharel em administração. Giovana Silva Sarmento. Giovana, confiro-lhe o grau de bacharel em administração. Lucas Bilibio. Lucas, confiro-lhe o grau de bacharel em administração. Nicole Carolina Gonzato Rodrigues dos Santos. Nicole, confiro-lhe o grau de bacharel em administração. Pedro Luan dos Santos Ardengue. Pedro Luan, confiro-lhe o grau de bacharel em administração. Rodrigo Aparício Giordani. Rodrigo, confiro-lhe o grau de bacharel em administração. William Bortolini. William, eu, professor Bruno Batista Boniati, diretor-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, Campus Frederico Westphalen, por delegação do professor Carlos Rodrigo Lem, substituto legal da reitora do Instituto Federal Farroupilha, professora Nídia Heringer, e de acordo com a legislação vigente, confiro-lhe o grau de bacharel em administração, para que passe a gozar dos direitos e prerrogativas inerentes ao grau que ora lhe confiro. Seja consciente de seus deveres, conforme os princípios de ética, justiça e solidariedade para com a pátria e a humanidade. Convidamos o bacharel em administração, Lucas Bilibio, para fazer o discurso em nome da turma. Boa noite a todos. Em nome da segunda turma de administração do Instituto Federal Farroupilha, Campus Frederico Westphalen, cumprimento o substituto legal da reitora, professora Nídia Heringer, o professor Carlos Rodrigo Lem, pró-reitor de Desenvolvimento Institucional, o diretor do campus, professor Bruno Boniati, o coordenador do curso, professor Ricardo Brandão Mancilha, a paraninfa de nossa turma, professora Vivian Flores Costa, o patrono da nossa turma, professor Rodrigo Luiz Mels, e a amiga da nossa turma, professora Graziela da Silva Mota. Também cumprimento os professores homenageados, autoridades citadas pelo protocolo, familiares, colegas, amigos e comunidade em geral que nos acompanham neste momento. Tenho a honra de representar a segunda turma de administração do Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia Farroupilha, do campus de Frederico Westphalen, nesta cerimônia. Em nome de toda a turma, agradeço a presença de todos nesta solenidade, bem como aqueles que nos acompanham de suas casas. Ao concluirmos o curso Bacharel em Administração, recordamos os 4 anos de nossa trajetória até aqui e percebemos que, antes de obtermos a formação,
para administrar as organizações, também aprendemos a gerir a nossa própria vida e amadurecemos enquanto pessoas. Durante as aulas, vivemos momentos muito produtivos, onde as trocas de experiências foram somadas, resultando em conhecimento e aprendizado. Também houveram momentos de descontração, onde, para a maioria da turma, após encerrar um dia de trabalho, a faculdade tornava-se um momento agradável e revigorante. Com convicção, eu afirmo que da convivência que tivemos, nasceram muitas amizades que levaremos para a vida. As atividades extracurriculares que tivemos certamente ficarão na memória. A semana acadêmica, a mini cooperativa, além das memoráveis viagens técnicas. Me considero privilegiado de poder ter feito parte dessa turma, tão engajada com o que foi proposto. Com certeza, aproveitamos a graduação da melhor forma possível. Esse último ano da faculdade foi o mais desafiador. Foi o período para construir o TCC, para pensar na formatura e para, finalmente, concluirmos mais uma etapa da vida. Porém, logo nas primeiras aulas de 2020, o mundo se deparou com uma condição inesperada. Fomos postos a uma prova real de resiliência e reinvenção. Com a chegada da pandemia, de uma hora para outra, tudo mudou. Começamos as aulas por videoconferência, o uso de novas tecnologias para o aprendizado e a saudade do contato com os colegas, que achávamos poder sentir somente mais adiante, chegou mais cedo. Nesse momento em que o mundo passa por um período de muita dor, nos solidarizamos com todas as famílias que perderam seus entes queridos pelo vírus tão cruel e sorrateiro. O Instituto cumpriu verdadeiramente com a sua missão: promover a educação profissional, científica e tecnológica, pública e gratuita, por meio do ensino, pesquisa e extensão, com foco na formação integral do cidadão e no desenvolvimento sustentável. O nosso agradecimento aos servidores, que proporcionaram toda a estrutura para o aprendizado, a assistência estudantil, tão necessária para a permanência na instituição. A reitoria do Instituto, por levar tão a sério a missão da instituição na formação com excelência dos seus alunos. E a direção do campus, por sempre defender os interesses dos estudantes, alinhados às necessidades da comunidade. Aos professores, nosso imenso agradecimento por todo empenho e dedicação ao proverem a nós o conhecimento. De vocês levamos muito. Levamos os exemplos, as lembranças e, principalmente, levamos a amizade que construímos, a qual somos imensamente gratos. A energia de acolhimento que recebíamos todas as noites nos fazia sentir em casa. Mais uma vez, muito obrigado, professores. E nada disso estaria acontecendo se não tivéssemos todo o apoio da nossa família. Por isso, somos eternamente gratos a vocês, que estiveram ao nosso lado em todos os momentos. Por vocês estamos aqui. Vocês foram a nossa primeira escola, os incentivadores e promotores de quem somos hoje. Também agradecemos a Deus por sempre guiar as nossas atitudes e proteger os nossos caminhos. Aos colegas, agora administradores, desejo todo o sucesso do mundo. Espero que atuem com ética, responsabilidade, empatia e, principalmente, com humanidade. Lembre-se sempre dos ensinamentos de Henry Ford, um dos precursores da administração científica. Os lucros obtidos com o sofrimento das pessoas são sempre menores que os feitos a partir dos serviços mais pródigos ao menor preço que uma gestão competente pode tornar possível. Utilizem da capacidade e dos conhecimentos recebidos para, por meio das organizações, tornar o mundo um lugar melhor. Obrigado a todos. Agradecemos ao Lucas pelas suas palavras e convidamos a paraninfa da turma, professora Vivian Flores Costa, para fazer a sua fala. Professor Carlos Rodrigo Lem, reitor substituto do Instituto Federal Farroupilha, professor Bruno Batista Boniati, diretor-geral do campus Frederico Westphalen, demais autoridades presentes, estimados colegas professores, familiares, amigos, boa noite. Peço o assentimento de todos
para direcionar as minhas palavras aos meus queridos ex-alunos, agora colegas, os quais tenho a honra de também chamar de afiliados. Então chegou o grande dia. E certamente vocês imaginavam solenizar esse momento de uma forma bem diferente. Mas inicio a minha fala lembrando que se formar é uma grande conquista sob quaisquer circunstâncias. Dito isso, que bom que conseguimos, mesmo isolados, distantes, estarmos conectados nessa noite, registrando esse momento tão especial. Como sabem, queridos afiliados, nosso convívio desde 2017 foi bem intenso. Em nossas aulas, falávamos das teorias gerais de administração, de gestão de pessoas, de comportamento organizacional, da prática profissional integrada, do trabalho de conclusão de curso. Mas por muitas vezes também deixamos as teorias e falamos sobre as suas expectativas, as suas frustrações, as suas conquistas. Só posso dizer que acompanhá-los nesse período, poder contribuir um pouquinho para o crescimento de vocês e ter a oportunidade de trocar experiências e, principalmente, presenciar o momento em que tornam-se administradores, me deixa imensamente orgulhosa. E tenho certeza que vocês também estão orgulhosos de agora serem egressos do Instituto Federal Farroupilha, instituição de ensino pública, referência em educação profissional e tecnológica. Em especial, de serem, então, da segunda turma de um curso de excelência, o nosso querido curso superior de administração do campus Frederico Westphalen. Entendo que para alguns de vocês, esse é o início de uma nova trajetória, enquanto que para outros é uma etapa necessária na continuidade do seu desenvolvimento pessoal e profissional. Seja qual for o caso ou a história de vida de vocês, neste momento eu gostaria de enfatizar aqui a confiança e a expectativa que temos depositadas em cada um de vocês, agora administradores. E ao abraçarem essa profissão, vocês necessitam ter determinação para abraçarem também os seus múltiplos desafios. Nesse sentido, espero que recordem sempre que gente é o ativo mais importante nas organizações. É o propulsor que as move e lhes dá a vida. Que o papel do administrador não está somente em maximizar lucros, minimizar custos, aumentar a competitividade, mas, sobretudo, por meio de uma gestão eficaz e ética, fomentar o desenvolvimento da sociedade. Além disso, aprendam com a experiência que tiverem oportunidade de vivenciar. Pode ser que alguns, até o momento, não tenham realizado, por exemplo, o estágio que desejavam, talvez para outros o emprego atual ainda não seja aquele dos sonhos. Mas nem por isso essas experiências deverão ser desprezadas. Vivam plenamente o que lhes é oferecido, pois em qualquer experiência há sempre algo a aprender. Busquem o constante aprendizado. Assim vocês terão a chance de saber o que desejam ou o que não desejam e chegar ao lugar que querem ocupar. Tenho certeza, queridos formandos, que vocês estão à altura de qualquer desafio que se propuserem. Para finalizar, saliento meus desejos sinceros, de madrinha para afiliados. Desejo que guardem com carinho o precioso tempo que vocês viveram nesses últimos anos. Vocês sentirão saudades. Imagino que já estão sentindo, não é mesmo? Desejo que guardem as lições de cada professor e reconheçam sempre a mão, por vezes invisível, dos pais, da família. Espero que vocês continuem crescendo e se realizando, como profissionais, como pais, como filhos, como cidadãos. Sobretudo, torço para que sejam felizes e nunca deixem de acreditar na beleza dos seus sonhos. Parabéns, turma, sucesso e muito obrigada. Agradecemos a professora Vivian Paraninfa, da turma de formandos, e convidamos o professor Bruno Batista Boniati, diretor do campus Frederico Westphalen, para também fazer o seu discurso. Prezada comunidade acadêmica do IFAR, saúdo a todos com um forte abraço virtual e desejo que se sintam acolhidos. Direciono esta fala especialmente aos novos bacharéis, seus familiares, nossos colegas servidores. Cumprimento também o professor
o pró-reitor de Desenvolvimento Institucional, professor Carlos Lem, substituto legal da professora Nídia Ehringer, reitora do IFAR. Uma saudação especial ao professor Ricardo Brandão Mancilha, coordenador do curso, professor Rodrigo Mels, patrono dos formandos, e a professora Vivian Flores Costa, paraninfa da turma. Aproveito também para agradecer a colega Sandra, que divide esta tela aqui conosco, né, e conduz a cerimônia deste ato solene. Também a colega Angélica, intérprete de Libras, que nos permite tornar este momento acessível. Então, é chegado o dia, né? E ele não foi exatamente como havíamos pensado que seria. Aliás, quando lembro dos impactos que essa realidade pandêmica trouxe nas nossas vidas, né, e nos planos individuais de cada um, eu me recordo de uma reunião realizada no dia 13 de março de 2020, onde estávamos lá, o professor Mancilha, eu e o professor Fiorin, né, conversando sobre como daríamos a notícia para a primeira turma de concluintes deste curso, sobre a necessidade de cancelar ou adiar, né, a formatura solene que aconteceria naquela semana, em função, obviamente, das questões sanitárias impostas pela chegada da pandemia ao Brasil. Parece que foi ontem. Mas o mais importante é vê-los aqui, saber que, apesar das dificuldades impostas a todos nós, estamos aqui, numa mistura de longe e perto, distanciados e próximos. Talvez o termo que melhor caracterize, né, seria o termo conectados, e todos com saúde. Essa turma vivenciou a constituição deste curso, que é tão importante para o nosso campus. Foram testemunhas vivas da chegada dos docentes, um a um, das mudanças na estrutura física, da estreia de vários espaços, né? Foram pioneiros em exigir ao campus a acessibilidade tão presente nos dias de hoje, e estavam lá, firmes e comprometidos, durante a visita de reconhecimento da comissão designada pelo MEC, cujo resultado foi tão comemorado. E se não bastasse tanto pioneirismo, né, também vivenciaram nesse último ano todas as dificuldades impostas aí pela pandemia. Nessas horas passa um filme nas nossas cabeças, lembrando tantas histórias, tantas lutas e tantas conquistas. E hoje é dia de comemorar, é tempo de comemorar. Mesmo distantes, vibrem. A conquista é de vocês. Valorizem a formação que tiveram. Busquem sempre a realização pessoal e profissional. Jamais abram mão dos seus princípios. Lutem por aquilo que acreditam e trabalhem para que tenhamos um mundo melhor e mais sustentável. No final de tudo, ficam as histórias, ficam as amizades e fica o conhecimento. Aproveito esse espaço, então, para deixar também um desafio ao nosso corpo docente, para que tiremos do papel os planos e ideias para a oferta a estes egressos, né, da pós-graduação. Esses anseios estão devidamente sinalizados e planejados no nosso plano de desenvolvimento institucional. Deixo também aqui o convite aos professores homenageados, citados pelo protocolo, mesmo alguns já vinculados a outras instituições ou a outros campi do Instituto Federal Farroupilha, né, que possamos atuar de forma colaborativa e potencializar ainda nossas ações enquanto rede. O IFAR permanece de portas abertas à disposição de vocês, sendo construído a muitas mãos, cultivando a diversidade, a democracia e o desenvolvimento de pessoas, de projetos e da nossa região. Estaremos aqui de portas abertas para recebê-los em outras oportunidades. Seguramente não faltarão ocasiões no futuro para que nos encontremos novamente e celebraremos esse reencontro. Desejo que fiquem bem, que se cuidem e um grande abraço a todos. Agradecemos ao professor Bruno pelas suas palavras e convidamos neste momento o professor Carlos Rodrigo Lem, substituto legal da reitora do Instituto Federal Farroupilha, professora Nídia Ehringer, para também fazer o seu discurso. Muito boa noite a todas e todos. Se me permitem, eu vou cumprimentar o professor Bruno, em seu nome, cumprimento aos demais presentes e, em especial, aos nossos formandos. É um prazer muito grande estar aqui nesta que, sem dúvida, é uma das noites mais importantes da vida de vocês.
Quando fui informado, né, que devido a uma incompatibilidade de agenda eu teria que substituir a professora Nídia nessa noite, eu me senti muito lisonjeado, mas ao mesmo tempo desafiado a fazer um discurso sem conhecê-los pessoalmente, sem termos convivido ao longo desse tempo todo em que a presença de vocês deu vida ao campus Frederico Westphalen. Foi então que, ao longo dessa semana, eu pedi ao professor Bruno que descrevesse em algumas poucas palavras a turma de vocês. Eu ouvi dele que esta seria a formatura de uma turma muito especial e pioneira em muitos aspectos, muito engajada em ações de pesquisa e também de extensão. Tenho plena certeza que desde o primeiro semestre do curso vocês foram estimulados pelos seus professores a buscar sempre mais, mesmo diante de todos os desafios que a ciência da administração sabiamente impõe. São nestes momentos que surgem as dúvidas, os anseios, as incertezas. Talvez alguns de vocês, alguns colegas, desculpem, com um pouco mais de persistência também teriam chegado até aqui. Porém, a verdade é que todas essas incertezas fazem parte da arte de administrar. Somente quem tiver persistência e souber tomar a atitude certa diante das incertezas conseguirá brilhar no palco do sucesso. Se vocês chegaram até aqui, é porque empreenderam. Se empreenderam, é porque foram preparados para realizar este espetáculo. Porque sim, o que a gente presencia aqui nessa noite é um espetáculo, onde o que está em cena é todo o esforço e dedicação de cada um de vocês. Mas não se pode parar por aí. Há de se continuar empreendendo. A partir de agora, novas atitudes, novas ações, novos rumos, enfim, uma administração dos novos tempos acaba de ser confiada a cada um de vocês. Hoje, vocês recebem o grau de bacharel em administração. E junto com este título, é imposto a vocês uma das principais dificuldades da atualidade, que é tomar decisões que impactam positivamente nas organizações e na sociedade, ainda mais considerando todas as incertezas que estamos vivendo atualmente. A partir de hoje, vocês estão iniciando um novo voo e ninguém mais voltará ao ponto de partida. Como disse a professora Vivian em seu discurso, busquem sempre o aprendizado, vislumbrem o futuro, e se o sucesso não alcançar vocês, não se preocupem, vocês alcançarão o sucesso. Nas palavras de Charlie Chaplin, bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida e viver com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, pois o triunfo pertence a quem se atreve. Então, meus queridos formandos, se vocês quiserem ter o sucesso que 1% das pessoas possui, vocês precisarão fazer o que 99% das pessoas não fazem. A nós, do Instituto Federal Farroupilha, somente nos cabe agradecer por vocês terem feito desta a sua casa ao longo dos últimos anos. E com os desejos de muito sucesso, eu me despeço de vocês. Parabéns mais uma vez aos formandos e também aos familiares, pois, como disse o Lucas, certamente essa é uma caminhada que se faz sempre acompanhado. Meu muito obrigado e uma boa noite a todas e todos. Agradecemos ao professor Carlos pelas suas palavras e convidamos a todos para, de forma respeitosa, ouvirmos a execução do hino rio-grandense. Honorara, precursor
Passamos a palavra ao professor Carlos Rodrigo Lem, reitor substituto, para fazer, neste momento, o encerramento da solenidade. Eu, professor Carlos Rodrigo Lem, reitor substituto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, declaro encerrada esta solenidade virtual de colação de grau do curso superior de bacharelado em administração do IFAR Campus Frederico Westphalen. Em nome do Instituto Federal Farroupilha, agradecemos a presença de todos e desejamos que fiquem bem. Aos novos profissionais, direcionamos os nossos mais sinceros votos de muito sucesso. Deixaremos vocês agora com uma homenagem que foi preparada pela turma de formandos aos seus familiares. Boa noite a todas e todos.